Olá, gente querida do coração verde e amarelo. Mais uma edição do seu jornal Foco do Brasil. Sempre o compromisso com a verdade. Acompanhe agora as notícias desta edição. Um dos assuntos que dominaram as notícias das últimas horas foi o anúncio de que o governo federal vai trocar o presidente da Petrobras. Em nota, o Ministério de Minas e Energia anunciou que decidiu indicar o senhor Joaquim Silva e Luna para uma nova missão como conselheiro de administração e presidente da Petrobras após o encerramento do ciclo superior a 2 anos do atual presidente, senhor Roberto Castelo Branco. Silva e Luna é general e atualmente é presidente de Itaipu. O presidente Jair Bolsonaro utilizou suas redes sociais para informar também seus seguidores sobre a troca do presidente da Petrobras. Ele publicou uma nota afirmando que indicou o general Joaquim Silva e Luna para assumir no lugar de Roberto Castelo Branco. A medida ocorre após a Petrobras decidir por um novo reajuste nos combustíveis. O presidente Bolsonaro chegou a criticar o aumento e prometeu mudanças na empresa. Com 71 anos, Luna serviu seus últimos 5 anos no Ministério da Defesa, inicialmente como secretário de Pessoal, Ensino, Saúde e Desporto, depois como secretário-geral do Ministério e, por último, como ministro da Defesa. O presidente Jair Bolsonaro diz que a troca visa adotar uma política mais transparente, sobretudo nos reajustes, com menos surpresas tão constantes, mas garante que jamais haverá pressão ou interferência direta nos preços dos combustíveis por parte do governo. Já o presidente indicado para a Petrobras disse agora à imprensa que a companhia tem de enxergar questões sociais e que pretende ouvir muito o ministro da Economia, Paulo Guedes. Segundo ele, o convite para presidir a Petrobras foi feito durante o Carnaval, como ele relatou quando teve uma longa conversa por telefone com o presidente Bolsonaro. Se confirmado, Silva e Luna será o primeiro militar a assumir o comando da Petrobras desde 1989. E o presidente Jair Bolsonaro participou neste sábado, dia 20, em Campinas, São Paulo, da cerimônia de entrada de novos alunos na Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Em seu discurso, o presidente Bolsonaro falou da indicação do general Joaquim Silva e Luna para o comando da Petrobras e afirmou que deve haver novas mudanças em breve e disse que tem que governar, trocar as peças que porventura não estejam dando certo. Quis o destino que eu fosse registrado na cidade de Campinas, nos idos 1955, e depois criado no modesto Vado Ribeira, cidade de Eldorado Paulista, local onde eu conheci o Exército em 1970 e alguns anos depois, assim como vocês, alunos, prestei o concurso para essa escola. Naquela época, as coisas eram diferentes, mas também difíceis, como foi difícil para vocês esse concurso. Vocês aprenderão brevemente que missão não se escolhe nem se discute, se cumpre. E tudo é possível pela pátria, até mesmo com o sacrifício da própria vida. Problemas hoje temos, e eu tenho que decidir, assim como vocês, militares, desde jovem, passarão a tomar decisões. E também vocês aprenderão rapidamente que pior que uma decisão mal tomada é uma indecisão. Eu tenho que governar, trocar as peças que, porventura, não estejam dando certo. E se a imprensa está preocupada com a troca de ontem, na semana que vem teremos mais. O que não falta para mim é coragem para decidir, pensando no bem maior da nossa nação. O mais fácil é se acomodar, é se aproximar daqueles que não têm compromisso com a sua pátria e assim usufruir de benesses. Da nossa parte, da minha equipe de ministros, isso não ocorrerá. Alguns acham que eu posso fazer tudo. Se tudo tivesse que depender de mim, não seria esse o regime que nós estaríamos vivendo. E, apesar de tudo, eu represento a democracia no Brasil. Nunca a imprensa teve um tratamento tão leal,
e cortês como o meu. Se é que alguns acham que não é dessa maneira, é porque não estão acostumados a ouvir a verdade. Nós vivemos num país livre. Essa liberdade vale mais que a própria vida para cada um de nós. Tenho certeza, juntamente com as nossas Forças Armadas e demais instituições do governo, tudo faremos para cumprir a nossa Constituição, para fazer com que a democracia funcione e a nossa liberdade esteja acima de tudo. E após a cerimônia em Campinas, o presidente Jair Bolsonaro conversou com a imprensa. Havendo necessidade, não vou me omitir. Se eu não faço nada, vocês dizem que eu vou me omitir. Se faço, interferir. O que tiver que fazer vai ser feito. O que o senhor espera dessa nova O que eu quero é que todos os órgãos vinculados ao governo tenham transparência e se prestem a servir os interesses da população. É só isso, mas não. Logo, estiver dando errado, eu te mostro. Quando se fala em Petrobras, quando você bota gasolina no teu carro, você tem certeza que aquele volume apontado lá no mostrador da bomba entrou no teu carro? Acho que não, né? A qualidade do combustível? Também não. Você pega uma nota fiscal, você não consegue identificar os valores dos impostos. Inclusive, a bitributação. Está tudo errado. Agora, você tem o Ministério da Minas e Energia, tem a Petrobras, tem a ANP, tem uma Secretaria de Defesa do Consumidor, Ministério da Justiça, tem o Inmetro. Eu pergunto, esses órgãos estão funcionando? A ANP não tem autonomia. Estão funcionando? O preço do combustível poderia ser no mínimo 15% mais barato, sem interferência do parte do Executivo. É atacando a fraudes. Há uma indústria bilionária, clandestina, dos combustíveis no Brasil. Temos informações, inclusive, que o PCC domina grande quantidade de postos de um grande estado do Brasil. Agora, todos os órgãos que eu citei para vocês têm que funcionar, tem que mostrar serviço. Não é tudo estourar no colo do presidente. Por exemplo, eu vi que é o arrecadado por ano no canto de produção de gás. Determinei zerar. Não é determinar por determinar, você tem que arranjar a fonte de custeio, né, em outro lugar. Arranjamos. Então, a partir do mês de março, quem reclamar do bujão de gás, ele vai ter uma resposta nossa. Custa aproximadamente R$39 na origem e o resto, para 100, vai ser impostos estaduais, margem de lucro e transporte. Agora, o que tem que acabar no Brasil, e não é fácil, é o monopólio. A indústria é bilionária. Então tem poder de lobby em todas as cadeias onde está atirando agora. E não é fácil resolver. Alguns querem que a gente resolva imediatamente as coisas. Não dá. Não dá. Se eu tivesse esse poder todo, eu estaria num país democrático. Nós queremos um país democrático. Presidente, preocupa o governo a queda na Bolsa por conta da Petrobras, as ações? A Petrobras é uma empresa mista, né? Se cair ou subir as ações, o mercado decide. Eu não interfiro na Petrobras. Está na capa de todos os grandes jornais que eu interferi. O preço continua aquele fixado com 15% no diesel e com 10% na gasolina. Lá fora já há uma tendência de baixa no petróleo. Não justifica esse 15% no petróleo. Não é apenas, como diz a imprensa, que o meu eleitorado caminhoneiro. O caminhoneiro que leva a comida, né, na casa de todo mundo. Se o frete sobe, na ponta da linha sobe. Agora eles atacam a economia agora para tentar me atingir. Sabemos da inflação que está vendo nos produtos da cesta básica em especial, mas vem da política do fica em casa. A economia a gente vê depois. Eu sempre falei que tínhamos que tratar a questão do desemprego e da economia, desemprego e vírus, com a mesma responsabilidade. A imprensa achincalhou comigo. E agora todo mundo está vendo que estiveram errados. Temos que nos preocupar com a economia, ou então nos transformaremos num país de pobres ou paupérrimos. E daí, adeus democracia. Presidente, muda alguma coisa na agenda liberal do ministro Paulo Guedes, essa nova nomeação? Olha, os grandes jornais também falaram que botou um general, só que se esqueceram do currículo desse general. Ele estava na Itaipu Binacional há 2 anos. Quase nada Itaipu investia fora da área da usina. No ano passado, graças a combater corrupção, investimos 2,5 bilhões no estado do Paraná. Por exemplo, a extensão da pista do aeroporto de Foz do Iguaçu, 2 pontes com o Paraguai,
duplicação de várias pistas, obras em mais de 20 municípios limítrofes, né, na região de Itaipu Internacional. Isso não acontecia. Então, o trabalho nosso é enorme. Até antes de eu assumir, o prejuízo das estatais era dezenas de bilhões de reais. Agora temos lucro de dezenas de bilhões de reais. E é verdade. E a grande mídia só tem espaço porque não presta. Né? Há pouca coisa que está errada, há pouca coisa que acontece que é errado. Agora, 2 anos e 2 meses sem corrupção. Pode realmente aparecer corrupção no meu governo. Pode, a gente não está livre disso acontecer. Agora estamos vigilantes, praticamos uma política preventiva nessas questões para dar satisfação à população. O brasileiro pode ter a gasolina mais baixa, presidente? Com as medidas de contenção de você, como disse para você, e fora combater aqui a questão do volume que entra no carro das pessoas, combater a questão da gasolina adulterada, evitar bitributação no ICMS. Eu não estou criticando governadores. A emenda constitucional de 2001 dizia que os combustíveis, né, tinham que sofrer a incidência apenas de um imposto, né, e numa base fixa. O ICMS incide em cima de todos os impostos, em cima dos impostos federais, PIS e COFINS, em cima da margem de lucro, em cima da distribuição, em cima da CID quando tem, e em cima do próprio ICMS. Só esse percentual que é variável de estado para estado, em se aplicando na base, né, na origem, na refinaria, vai reduzir no mínimo 10% o preço da gasolina. Agora o projeto está na Câmara. Lobbies enormes contrários a eles. Eu quero que você, quando for botar um combustível no seu carro, você saiba quais são os impostos federais, estaduais, margem de lucro dos postos e distribuição. Presidente, prometo que a última pergunta. O senhor espera que agora, a partir desse ano, as pautas na Câmara ganhem uma certa celeridade? Eu tenho certeza. O próprio ex-presidente disse, há poucas semanas, né, que agora ele vai fazer uma oposição contra o presidente Jair Bolsonaro, coisa que ele não podia falar enquanto era presidente. E o ex-presidente, ele tinha uma ligação enorme com PT, PCdoB e PSOL. Então as agendas, como você falou, liberal no começo, não andavam. Esse pessoal é estatizante. Nós queremos privatizar, mas não é tudo também não. Privatizar a Casa da Moeda, negativo. Privatizar a Embrapa, para quê? Privatizar da forma como queriam a CEAGESP, não vai ser privatizado. Pode ter certeza disso. E a CEAGESP dá um programa inteiro para vocês, se vocês quiserem, com o Coronel Melo Araújo. A roubalheira lá era enorme. Roubavam até empurrador de carrinho de feira. Roubavam todo mundo. Roubavam as mulheres e faziam um cafezinho. Roubavam nos contratos de segurança e de lixo. E de estacionamento também. Tudo era roubo, tudo era propina. Então, a gente vai atacando as coisas, não dá para mudar de uma hora para outra. O navio, né, você não consegue dar um cavalo de pau nele. Agora, quando eu descubro, eu vou para cima. E quando eu botei o coronel lá, ele veio pancada. Um coronel, não um gestor. Essa CEAGESP era casa de polícia. E ele havia acabado de comandar a rota em São Paulo. Então era o cara ideal. Agora, ele mostrou ao longo desses últimos meses que, além de moralizar aquilo, ele também mostrou como bem gerenciar, né, a CEAGESP, que é motivo de orgulho de muita gente. E lá passa a comida que vai na mesa de todos vocês. Mais de 2.000 municípios, a comida que vai para esse município passa por lá. Então, um trabalho excepcional do Coronel Melo Araújo. Como pode ter certeza, assim como o general Silvio Luna, que está indo agora para a Petrobras, ele vai mostrar tudo isso para nós. Não tínhamos previsibilidade. E é um corporativismo enorme que existe nas estatais. Então a gente vai fazendo a coisa, vai mudando, vai melhorando. Não tenho medo de mudar, não. Semana que vem deve ter mais mudança aí. E mudança comigo não é de bagrinho, não, é tubarão. Cai algum ministro, presidente? Cai algum ministro? Você quer saber demais, né? Dá atenção, você é um repórter inteligente, mas agora você fez uma pergunta não muito inteligente. Dá atenção. O sábado foi de repercussão por conta do resultado da votação pela Câmara dos Deputados, que por 364 votos a 130 manteve a prisão do deputado federal Daniel Silveira. Nas redes sociais, muitos deputados tiveram seus problemas ou processos
com a Justiça, explanados e compartilhados por cidadãos brasileiros que não gostaram do resultado. E problemas não é algo difícil de encontrar, já que, conforme já divulgado na imprensa, 1/3 dos deputados e senadores brasileiros é acusado de crimes como corrupção, lavagem de dinheiro, assédio sexual ou estelionato. E assim, pelo sim ou pelo não, deputados foram expostos nas redes sociais. Dos mais conhecidos nacionalmente que votaram favoráveis à manutenção da prisão, alguns nomes são Aécio Neves, PSDB Minas Gerais, Alexandre Frota, também PSDB de São Paulo, Baleia Rossi, MDB de São Paulo, Benedita da Silva, PT do Rio, Joyce Hasselmann, PSL São Paulo, Celso Russomano, Republicano de São Paulo, Giacobo, PL Paraná, Gleisi Hoffmann, PT do Paraná, Luciano Bivar, PSL Pernambuco, Marcelo Freixo, PSOL Rio, Luísa Erundina, PSOL São Paulo, Maria do Rosário, PT Rio Grande do Sul, Rodrigo Maia, DEM Rio de Janeiro e Tiririca, PL São Paulo. E alguns nomes mais conhecidos dos que votaram contra a manutenção da prisão são Ângela Amin, PP Santa Catarina, Bia Kicis, PSL São Paulo, do Distrito Federal, a Bia Kicis, Carla Zambelli, PSL São Paulo, Caroline Detone, PSL Santa Catarina, Eduardo Bolsonaro, PSL São Paulo, Kim Kataguiri, DEM São Paulo, Luiz Bragança, PSL São Paulo, Osmar Terra, MDB Rio Grande do Sul, Pastor Marco Feliciano, Republicano de São Paulo e Ricardo Barros, PP Paraná, e em boa parte da imprensa tradicional também opiniões e notícias favoráveis ao resultado, enaltecendo os exageros do deputado Silveira. Mas também não faltaram os que, mesmo em canal nacional de televisão, se posicionaram contra a decisão da Câmara, como Caio Coppola e Lacombe. Nas redes sociais, as opiniões foram as milhares ou milhões. Um dos mais conhecidos, o jornalista Alexandre Garcia, enalteceu que o país tem hoje um jornalista e um deputado presos por crime de opinião. A Venezuela é vizinha, declarou Alexandre Garcia. E a ministra Damares, corajosa, desafia Ciro Gomes. Quero que ele prove que sou bandida. A Justiça Federal do Ceará já está com processo movido pela ministra dos Direitos Humanos, Damares Alves, contra o ex-ministro Ciro Gomes. Damares acusa o político de calúnia e difamação. Na ocasião que deu origem à ação judicial, Ciro Gomes disparou ofensas contra Damares durante uma live em maio de 2020 em um canal de YouTube. Em determinado momento, Ciro a chamou de bandida nazifascista. Esta bandida dessa Damares, que eu sei bem o que eu estou dizendo, é uma bandida nazifascista, é uma bandida, sabe essa nazistinha que eu não vou dizer o nome, essa nazistinha que financia esse acampamento dos 300? Essa menininha era assessora de Damares, disse em referência à ativista Sarah Winter. Com a tramitação da ação, Damares voltou a reforçar nas redes sociais que irá até o fim com o processo e fez um desafio a Ciro. Quero que ele prove em juízo que sou bandida, escreveu a ministra. Uma das mais importantes obras da história do país tem data para ser concluída, segundo o ministro Tarcísio de Freitas, fim de junho de 2021. Esse é o período em que a Ferrovia Norte-Sul terá sua obra concluída, segundo o ministro da Infraestrutura. Ele afirmou isso em live ao lado do presidente Jair Bolsonaro. Tarcísio reforçou já ver trechos em operação da ferrovia. Sobre o restante, garantiu que será entregue pelo governo federal ainda no decorrer deste semestre. Uma vez concluída, a Ferrovia Norte-Sul interligará a região norte a partir de Belém ao sudeste pela malha ferroviária do estado de São Paulo, que leva até o Porto de Santos. A linha ainda passará pelos estados de Tocantins, Goiás e Minas Gerais. O ministro da Infraestrutura enfatizou que, uma vez concluída, a obra ajudará a movimentar a economia brasileira. De acordo com Tarcísio, a malha ferroviária em questão será responsável pelo transporte de commodities e carga em geral. Como sabemos, boa parte da gestão da pandemia ficou com estados e municípios. E o tempo passa e escândalos aparecem.
A Secretaria de Estado de Saúde Pública do Rio Grande do Norte, por exemplo, gastou em meio à pandemia de Covid-19 cerca de R$1,5 milhão na compra de ventiladores pulmonares danificados. No total, o governo potiguar fechou um contrato de R$1,6 milhão com a empresa multinacional Balmer para a aquisição de 15 ventiladores pulmonares. Desses, 14 apresentaram problemas, segundo relatos de profissionais das unidades de saúde que receberam os equipamentos. A situação foi analisada em auditoria da Controladoria Geral da União. O órgão destacou ainda que os equipamentos ficaram guardados e que a Secretaria de Saúde do Rio Grande do Norte não apresentou solução ao problema. A compra foi estabelecida de forma emergencial, portanto, com dispensa de licitação. Em maio do ano passado, pouco antes de o secretário de Saúde, que assinou o contrato, dizer que o Estado estava à beira do colapso, hoje, o sistema público de saúde continua delicado. De acordo com dados da plataforma Regula Rio Grande do Norte, que monitora as internações por Covid-19 no estado, os hospitais públicos, em sua maioria, estão com 100% dos leitos ocupados. Segundo a controladoria, os ventiladores não foram usados devido a problemas técnicos e operacionais que inviabilizaram suas utilizações nos atendimentos dos pacientes em UTIs. Os investigadores, no entanto, apuraram que nem a direção das unidades de saúde, nem a Secretaria de Saúde do Estado tomaram providências quanto aos fatos, apesar de os equipamentos estarem cobertos com garantia e assistência. A pasta explicou, por sua vez, não ter sido informada inicialmente pelas unidades de saúde dos problemas apresentados nos aludidos aparelhos quando colocados em uso e que agora notificou a empresa para promover a solução técnica nos equipamentos e novo treinamento aos servidores, situação que não foi resolvida até o momento. Este já é o segundo problema no estado. Auditores do Tribunal de Contas do Rio Grande do Norte apontaram em junho que o governo do estado pagou 4,9 milhões antecipados pela compra de 30 respiradores antes de assinar os contratos com o consórcio Nordeste. Os 300 equipamentos comprados pelos estados ao custo total de 48 milhões não foram entregues e os donos da empresa tiveram os bens bloqueados pela Justiça, além de serem presos em operação da Polícia Civil da Bahia. É uma vergonha. E assim segue o baile em vários estados, em vários municípios. E se aqui especialistas querem que presos sejam vacinados primeiramente, e outros, como o apresentador Siqueira Júnior, ficam revoltados com a ideia de dar prioridade aos presos, o plano de vacinação na Venezuela prioriza políticos. A Venezuela deu início agora à vacinação contra a Covid-19 após a chegada de 10 mil doses do imunizante Sputnik V, fabricado pela Rússia. O cronograma do governo prevê como grupos prioritários autoridades que, pelo trabalho de rua, justifiquem sua proteção especial para que o Estado continue sua marcha. Isso inclui não apenas os profissionais de saúde que atuam na linha de frente do combate à pandemia. Os deputados, 92% deles aliados ao chavismo, e o ditador Nicolás Maduro, juntamente com a esposa e o filho do casal, além de agentes de segurança, tanto policiais como militares e funcionários do governo, também estão inclusos na categoria de prioridade para a vacina. Segundo dados da ditadura venezuelana, o país de 30 milhões de habitantes contabiliza 133.927 casos confirmados e cerca de 1.300 mortes por coronavírus, números que são questionados por diversas organizações. O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Marcos Pontes, recebeu o embaixador de Israel no Brasil, Yossi Shelley, para tratar da parceria científica e educacional sobre o programa Bereshit, Chegada do Homem à Lua. Para o ministro Marcos Pontes, a cooperação bilateral na área espacial entre Brasil e Israel tem caminhos abertos para avançar, destacando a importância, inclusive, do investimento a ser feito que ficará na indústria local, o que significa uma alavancagem tecnológica que pertencerá ao Brasil.
nós temos esse projeto que chama Bereshit, Gênesis, para lançarmos satélites juntos e pousar um na Lua com as duas bandeiras, de Israel e do Brasil. Esse é o objetivo. Mas antes disso, temos educação nas escolas, temos desenvolvimento da tecnologia e construir esse satélite aqui no Brasil, gerar emprego e também acrescentar know-how à tecnologia aqui no Brasil na área de satélite, que Israel está bem desenvolvido, ressaltou o embaixador de Israel, Yossi Shelley, explicando que o projeto deve ser implementado no período de até 5 anos e que contará com diversos atores para a implementação, tanto públicos como privados. Os projetos de cooperação espacial entre os países poderão ser desenvolvidos nas áreas de operações de satélite e aplicações, observação da Terra, incluindo ciências e monitoramento, sistemas de exploração espacial, incluindo robótica, rovers e sistemas ópticos, e desenvolvimento e demonstração de tecnologia. Está aí uma área que o Brasil precisa avançar muito. Nessa semana mesmo, vimos a chegada de equipamentos em Marte ou na órbita também de Marte, um da NASA pousando com imagens fantásticas. O Brasil precisa avançar muito e muito, porque o avanço nessa área de ciência e tecnologia não é que vai investir em recursos que vai, para que mandar equipamento lá para Marte e tal? É que o estudo, o avanço tecnológico, além de propiciar o envio de equipamentos, no caso aí satélites até pousando na Lua, traz o avanço técnico dos nossos cérebros nacionais, dos nossos filhos, futuros estudiosos e cientistas aqui no Brasil. E também esses avanços propiciam avanços em outras áreas, como na área da medicina, na área de medicamentos, enfim, e tantas outras áreas que o Brasil ainda é muito, muito atrasado. Gratidão pela sua atenção nesta edição do Jornal Foco do Brasil. Um ótimo domingo e até segunda. E que Deus abençoe a você e a sua família.